Olá, tudo bom? Eu sou morador de rua, moro na rua há quase 4 anos, vivo sozinho, não tenho família, não tenho mulher, não tenho filhos e sou convertido no cristianismo. Antigamente eu andava torto, agora eu só ando reto para poder ser justificado por nosso Senhor Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Não tenho amizade com pessoas ruins e estranhas, vivo sozinho junto com os meus cachorros. Montei este canal, Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados, para poder passar as informações que Deus revelou em Jesus Cristo, nosso Senhor Salvador, porque a religião cristã é a única religião verdadeira e oficial do Deus com D maiúsculo, porque está escrito que o Deus com D minúsculo, em 2 Coríntios, capítulo... Deixa eu pegar minha Bíblia aqui, só um momento. Está difícil aqui o trâmite. Eu tenho problema de cabeça, eu tenho esquizofrenia, bipolaridade, borderline, e eu sou interditado pelo juiz. Estou aqui arrumando a minha Bíblia para chegarmos em 2 Coríntios, capítulo 2 Coríntios. Estou quase chegando. Minha Bíblia está um pouco deteriorada pelo uso constante. Estou quase chegando. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Eu sou sacerdote da 2ª ordem de Melquisedeque, do Deus Altíssimo, como está escrito em 1º ou 2º a Pedro e Apocalipse, que todo ser humano ele tem que se tornar reis e sacerdotes do nosso Senhor Jesus Cristo. Então vou ler o versículo aqui falando que existe um Deus com D minúsculo que é o diabo, é o Satanás, provando mais uma vez na Bíblia que existe 2 governos daqui na Terra. O governo do reino de Deus, que ele é dono de tudo, com Deus, D maiúsculo. E o governo das trevas, de Deus com D minúsculo, que é um reinado provisório. Apesar que podemos imaginar e relevar que o nosso Senhor Jesus Cristo já cumpriu todas as profecias. Então, o diabo ele está reinando somente aqui na terra por um curto espaço de tempo, como está previsto nas profecias de Apocalipse. Mas para a gente identificar esse Deus
das trevas, eu vou recitar um versículo da Bíblia que está em 2 Coríntios capítulo 4, nos quais o Deus, com D minúsculo, provando que é o diabo, nos quais o Deus deste século, este século é o século que nós estamos contidos dentro deste período de tempo que Deus determinou para que todas as coisas se cumprissem referente ao tempo da volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus ele já cumpriu tudo. Existem passagens em Mateus e em outros evangelhos da Bíblia que comprovam isso. Mas eu vou ler aqui o versículo comprovando e identificando que existe um Deus com D minúsculo, que é o diabo, que todas as pessoas estão seguindo, que estão vivas aqui na terra. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Nos quais o Deus, com D minúsculo, deste século, que é o século que nós estamos agora, cegou os entendimentos da cabeça dos incrédulos. Incrédulos é as pessoas que não acreditam, não buscam a palavra de Deus que está escrito na Bíblia. Eles procuram outros meios, outros mecanismos, outras informações fora da Bíblia para viver neste mundo. Então são pessoas incrédulas. Elas não têm fé. A fé que elas têm é a fé nesse Deus com D minúsculo. Não é a fé no Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra, com D maiúsculo. Eles estão sendo enganados por Satanás. Por isso que eles não entendem o que nós falamos. Repetindo, nos quais o Deus, com D minúsculo, deste século, é o tempo que nós estamos vivendo agora, é o futuro. É o final da mudança de século. Nós estamos no 6º milênio, indo para o 7º, segundo a palavra da Bíblia, nos quais, por onde está essa palavra, que são 7.000 anos, que existe na contagem do tempo para concretizar tudo aquilo que Deus planejou e Deus determinou. É só nós imaginarmos o período que ele fez para criar os céus e a terra. Ele levou 6 dias para poder fazer tudo o que há dentro dos céus e da terra. E no 7º ele descansou. Existem 2 versículos, 2 passagens da Bíblia, que agora eu não vou pegar aqui o meu caderno para confirmar, mas em outros vídeos eu vou citar essas 2 passagens, e pode ser que existam mais, falando que, descrevendo nos versículos, que um dia para Deus é como se fosse 1.000 anos aqui na terra. Então contamos cada dia como se fosse 1.000 anos, 1 milênio. Fazendo essa transformação perspectiva, percebemos que nós estamos no ano 6.900 e pouco, quase entrando no 7º milênio. Então, o reinado de Satanás aqui na terra está acabando. A transformação que vai existir
esse povo do diabo, esse povo das trevas, que estão oferecendo o corpo carnal, para que esses demônios, essas potestades celestiais coabite dentro da criação que Deus criou. Então, o tempo deles já está no fim. Não fiquem nervosos, não fiquem preocupados. Todos os cristãos verdadeiros, que esse tempo já está acabando, nós estamos no limite. Faça como está escrito na Bíblia, na palavra. Tenha paciência, porque a paciência gera experiência, e a experiência gera a esperança, como está escrito em Coríntios, se eu não me engano. Então, aqui nós vamos identificar. Sai, cachorrinho, sai, sai. Meus cachorros estão fazendo muita bagunça aqui. Nós vamos identificar o nosso inimigo deste século. Eu vou aqui mostrar agora num versículo para comprovar isso que eu estou falando. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Nos quais o Deus, com D minúsculo, deste século, cegou os entendimentos dos incrédulos, que são as pessoas do mundo que não entendem esta palavra. Eles não entendem o que nós falamos. Vírgula. Para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Cristo é Deus e Jesus. Repetindo, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Este Deus com D minúsculo, o apóstolo Paulo está revelando. Ele cegou o entendimento das pessoas incrédulas, para essas pessoas que são do mundo não enxergarem a luz do evangelho da glória de Cristo. Então, eles estão recebendo um evangelho que é anátema, que, como está escrito em Coríntios, é um evangelho maldito que está sendo pregado dentro das igrejas. Eu frequento a igreja Assembleia de Deus e eu gosto muito da Assembleia de Deus, porque é uma das igrejas, a única igreja que ainda preserva este evangelho da glória de Cristo. Esta igreja, ela é a igreja mais perfeita que existe aqui na terra. As outras igrejas eu não conheço, então eu não posso falar delas. Mas eu sei que tem coisas que eles fazem que não condiz com a palavra. A igreja Assembleia de Deus, os pastores aonde estão ministrando a palavra dentro da igreja que eu vou, eles são pessoas santas, puras, limpas. Eles são imaculados. Eles já estão chegando quase à perfeição, porque eu vejo, eu estou lá, estou presenciando os pastores, os frequentadores, os obreiros. O problema é a liderança, aquela liderança que está no topo da pirâmide, porque a organização ela não foi feita aqui no Brasil. As organizações, todas as organizações das igrejas cristãs, elas vêm de outros países europeus.
que inclusive eu vou começar a falar agora um pouco, utilizando o material que eu tenho aqui sobre a origem desses líderes religiosos de hoje que estão infiltrados em toda parte do mundo, que são os europeus que comandam a igreja cristã, e eles acabaram misturando. A igreja se transformou em corruptível por essas pessoas, dessas nações de origens europeias. São pessoas que introduzem o cristianismo, a doutrina da palavra, da Bíblia, e distorcem com outras informações que são doutrinas de homens, para enganar os incrédulos, que somos nós, porque nós não estamos seguindo corretamente a pura, santa, a palavra de Deus, por causa desses homens que estão na liderança. Então eu aconselho a vocês a frequentarem a Igreja Assembleia de Deus. É a única igreja que ainda preserva os costumes e as tradições dos antigos cristãos, da época dos apóstolos, da época de Jesus Cristo. Meu cachorrinho passou aqui agora, né? Um outro cachorrinho. Para, tio, vai pra lá! Ele fica fazendo arte, daí tem que... Para, vai pra lá! Vai pra lá, anda! Tem que dar, né, uma disciplina. O povo tá assim. O povo, eles são tudo igual esses cachorros aqui, ó. Eles não têm obediência. Eles querem viver igual como está escrito aqui, no entendimento que o Deus com D minúsculo está fazendo, orientando todos os povos do mundo. Sai, sai! Tá vendo? Quando a gente começa a infiltrar no submundo das trevas, o diabo, ele começa a atuar, a agir na vida das pessoas. Mesmo eu estando protegido, sendo representante oficial, digno do nosso Senhor Jesus Cristo, o poder das trevas, ele tenta sempre combater o poder da luz do nosso Senhor Espírito Santo. É uma guerra espiritual, como eu fiz o último vídeo que eu vou mandar agora, na hora do almoço, falando sobre isso. Não consegui falar nem 1% do que eu estava programado em falar a respeito da guerra. A guerra carnal e a guerra espiritual. Mas eu consegui fazer um vídeo de quase 1 hora que eu vou colocar no canal. Este é o segundo vídeo que eu vou tentar colocar à tarde lá no shopping center da minha cidade. Vou ver se eu consigo entrar na internet para colocar esse vídeo, que fica do outro lado da cidade e eu tenho que ir a pé. Então, para concluir, porque eu não vou fazer muito grande, eu ia falar sobre alimentação para as pessoas poderem se fortalecer, para se protegerem desse estado espiritual maligno, mas acho que não vai dar tempo. Repetindo o versículo: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos Deus com D minúsculo, cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, vírgula, que é a imagem de Deus. Jesus Cristo é a imagem de Deus.
a glória dele é a nossa glória, então nós temos que ser glorificados. E o diabo, ele está cegando o entendimento das pessoas. Aqui está a prova, existe o Deus. O diabo, ele está sendo revelado pelo apóstolo Paulo como um Deus, só que ele é um Deus menor, é o Deus com D minúsculo. Existe o Deus com D maiúsculo, que é o Deus Todo-Poderoso, é esse que vai providenciar a salvação para os escolhidos, para os eleitos, é ele que escolhe, não é a gente que quer ser escolhido. O querer e o fazer é Deus que determina. Como está escrito em Filipenses capítulo 2. Eu fiz um vídeo falando sobre isso. Já está postado. Sai, cachorrinho, sai! Já está postado. Viu como é difícil a gente fazer o vídeo? Se eu estivesse numa casa, num lugar isolado, tranquilo, não iria acontecer estas coisas. Não iria acontecer essa perturbação, essa disputa espiritual, esta desordem, esta desorganização. Existem outras qualificações que não vêm à mente agora, mas eu queria falar sobre outro assunto, começando a revelar o evangelho da alimentação, o evangelho da agricultura, porque os antigos, eles viviam muito tempo, o povo de Deus, Noé, Matusalém, Enoque, Adão, eles viviam muito tempo, até mesmo depois do dilúvio também, porque eles se alimentavam com a comida que Deus criou. Não essa comida de hoje em dia, os enlatados, comida industrializada, comida adulterada, falsificada, comida transgênica, modificada geneticamente, como todos nós estamos comendo. Por isso que a vida das pessoas é um inferno. Porque se o corpo não estiver sã, a mente também não estará sã. É a sã doutrina que está escrita na Bíblia, que Jesus pregou, revelou. Então, vamos começar falando a respeito da primeira parte. São duas partes grandes. Vão ser milhares de vídeos falando sobre isso, e eu vou encaixando sobre esse assunto da alimentação natural, alimentação humana, alimentação animal, alimentação das plantas, porque uma coisa está ligada à outra. Então nós vamos começar a falar a primeira parte, elementos de manejo. Nós temos que aprender a manejar o solo, a manejar o ambiente. Daí nós vamos também aprender a manejar a Bíblia, a palavra de Deus. Vamos começar a falar da fisiologia da planta nos trópicos. Nós estamos no clima tropical. Nós não estamos no clima temperado. Isso é muito importante, porque nós temos que usar a técnica do clima tropical. Como a planta forma as substâncias orgânicas. Estas substâncias,
elas são prioridade máxima na vida das pessoas. Sem estas substâncias orgânicas, a pessoa não consegue viver, produzir, não consegue entender a palavra, porque o diabo ele sabe disso. Então ele está adulterando todo o nosso sistema alimentar humano, para que nós ficamos submissos debaixo dos pés dele, para que ele possa controlar a nossa mente, nosso corpo, a nossa alma e nosso espírito. Então isso é de máxima importância. Preste atenção. A revelação é essa. Os princípios básicos de produção vegetal são iguais em todo o mundo, tanto no clima temperado como no clima tropical, hemisfério norte e hemisfério sul. A atividade fundamental das células que compõem todos os seres vivos, Deus ele criou esse componente chamado célula na ciência humana. A nomenclatura ela foi distribuída de várias formas, de vários jeitos. Na ciência humana, esse componente chama célula. A gente aprende isso nas aulas do ensino médio até o ensino fundamental. Então essa parte biológica ela é muito importante, porque a gente tem que aprender sobre o corpo humano, não aprender sobre tecnologia que é a marca da besta, tecnologia que não é humano, que é abstrato. E tem que aprender as coisas que são vivas, não as coisas que estão mortas, inanimadas, que não têm relevância na palavra de Deus que está escrito na Bíblia. Esse futurismo é uma coisa do diabo. As pessoas estão presas nesse mundo porque elas querem viver no beibão, quer viver de uma forma diferente como os antigos viviam, por isso que eles sofriam e eles tinham muito mais fé do que as pessoas de hoje. A fé das pessoas de hoje é uma fé que não é 100% plena, é uma fé duvidosa. Então, repetindo, as células compõem todos os seres vivos. Esse fator foi Deus que criou. Desde a ameba, que é um animal invisível, ele é minúsculo aos olhos humanos. A gente só consegue ver ele pelo microscópio, que somente possui uma única célula. Olha só que incrível, Deus fez um animal, uma espécie viva, que só tem uma célula. Até a planta, o animal e o homem, com seu número enorme de células variadas. Nós já temos muitas milhões de células e elas são variadas. Então nós, o animal e a planta, somos diferentes da ameba, por exemplo. Mas a ameba, um exemplo, que é um animal, um ser vivo, ela é super importante na cadeia produtiva e ambiental que Deus criou. Sim, porque a ameba, o que ela pode fazer? Qual que é a função dela? Como outros seres vivos, também minúsculos. Eles excretam substâncias, eles servem de comida para outros animais. Então, há uma inteligência por detrás disso, que é a inteligência do Deus vivo, com D maiúsculo, não com D minúsculo. O Deus com D minúsculo, ele quer enganar todo mundo com o sistema dele, que
que todo mundo abraça, que todo mundo vive, que todo mundo gosta. As pessoas saíram do campo, da área de agricultura e vieram passar a morar dentro das cidades. Por isso que as cidades estão inchadas. Existe espaço para as pessoas viverem no campo, trabalhando e produzindo alimentos, para sair desse sistema infernal dos supermercados, das redes de mercados, da rede de saúde, hospitais, planos de saúde, da rede financeira, que é o dinheiro, da rede econômica, da rede tecnológica. Tudo isso é a marca da besta. Isso daí eu chamo indústria da morte, porque as pessoas estão mortas e não vão ser ressuscitadas. Então, continuando, aqui está escrito que é igual. Todas as células, desde a ameba até o homem, é igual, funcionando segundo os mesmos princípios. Olha o fundamento. O funcionamento do ser humano é esse. É você aprender a plantar e cuidar das plantas que produzem alimentos e as outras plantas que podem ser enquadradas como paisagismo e etc. Para poder criar um ambiente natural, não um ambiente artificial. Quando você vai no supermercado, você só compra comida produzida em laboratório, em lugares aonde não é adequado a produção alimentícia para o ser humano. Por isso que você fica doente e vai ficar doente. Externamente você tem aparência saudável, mas internamente você está podre, possuído pelos alimentos do diabo, do maligno. E para plantar, para cuidar dos alimentos, cultivar os alimentos que são de Deus, é muito difícil, porque precisa de um contingente muito grande. Esse contingente seria a reunião dos cristãos para formar os espaços para poder começar a trabalhar com isso, não ficar nas cidades trabalhando para o sistema do diabo. Então está tudo errado, a vida das pessoas está errado, o pensamento está errado. Eu vou terminar por aqui, porque vai ficar muito grande, mas eu vou concluir usando outro material muito importante, que vai falar também sobre agricultura e sobre o que aconteceu. É uma revelação bombástica. São revelações bombásticas. O que aconteceu para que esta revolução da mudança de alimentação acontecesse. O que eu vou mostrar agora é uma das provas assim cabais de que isso que eu estou falando é verdade. Nós vamos começar a falar de agroecologia, que é a ciência de Deus. Deus, ele criou a agroecologia, ele não criou a agricultura tradicional. Existe muita diferença entre as duas coisas. A agricultura tradicional, ela é humana, ela é do diabo, ela é carnal. E a agroecologia, ela é espiritual, porque ela cuida dos seres vivos que Deus criou. É do espírito do bem, não é do espírito do mal a agroecologia. Então nós vamos falar de agroecologia, ecosfera, tecnosfera e agricultura. Mas é a agricultura verdadeira, porque tudo aqui nesse mundo
é verdadeiro ou falso. E você tem que descobrir isso. Então nós vamos utilizar esta fonte de conhecimento para descobrir o que significa agricultura verdadeira e agricultura falsa. Eu vou citar aqui a introdução para vocês verem que legal que vai ser esse estudo misturado com a palavra de Deus, porque esse estudo também é a palavra de Deus. Este estudo não está contido dentro da Bíblia, mas ao mesmo tempo está, porque ela explica o que Jesus explicou sumariamente sobre a questão da alimentação humana. Para você receber o Espírito Santo com E e com S maiúsculo, e o Espírito com E maiúsculo, para poder suprir a alma, e o Espírito com E minúsculo. Porque o Espírito com E maiúsculo e o Espírito com E minúsculo, eles podem ser iguais em certos pontos, mas eles são diferentes em outros pontos. Que isso nós vamos explicar dentro da Bíblia, porque é um assunto muito difícil de explicar, temos que mostrar os versículos. Desde que o ser humano vive em cidades, ele perdeu gradativamente a ligação com a natureza. Olha só, isso nem está escrito na Bíblia, assim, diretamente na Bíblia, mas é como se tivesse escrito, porque está correto este pensamento. Desde que o ser humano vive. Então, ou seja, desde que Adão surgiu na Terra. Não, aliás, desde que o ser humano vive em cidades, porque antigamente não era assim. Adão não vivia em cidades. Quem viveu em cidades, quem criou cidades no começo da humanidade, segundo a Bíblia, foi Nimrodes, foi o irmão de Abel, Caim. Caim, ele construiu a primeira cidade da humanidade. E depois do dilúvio foi Nimrodes, o Deus lá, o homem que ele era caçador. Ele foi um grande caçador perante a face de Deus, mas ele era de uma outra nação, que não era a nação que Deus gostava, que eles faziam muita maldades desde o começo da humanidade. Por isso que está escrito aqui, olha que interessante, desde que o ser humano vive em cidades, o problema são as cidades, não é o campo. Olha que revelação que Jesus está passando. Ele perdeu gradativamente a ligação com a natureza. Quem vive na cidade, ele perde a ligação com a natureza. Não adianta você que tem dinheiro viver na cidade e no campo. Não funciona. No meio de semana você trabalha na cidade, no final de semana você vai para o campo descansar. Chega lá, você não faz nada. Se você faz alguma coisa, criar galinha, plantar plantas, flores, árvores frutíferas, isso daí não conta. Porque você está vivendo dois mundos, você não pode adorar dois deuses. O Deus com D maiúsculo e o Deus com D minúsculo. Você não pode adorar dois senhores. Senhor com S maiúsculo e Senhor com S minúsculo. Ou você adora um e odeia o outro, ou você odeia um e adora o outro. Está escrito na palavra. Daí está escrito aqui. Desde que o ser humano vive em cidades, ele perdeu gradativamente a ligação com a natureza. Com Deus também. Com D maiúsculo, ele perdeu. A gente tem que estar vivendo na natureza, não em cidades. Eu só vivo em cidades porque eu sou obrigado. Porque eu já fui para a Amazônia morar lá. Só que não deu certo, porque eu cheguei lá e fiquei sem dinheiro nenhum. Fiquei dormindo no meio da floresta amazônica, no meio da selva, sem dinheiro, sem comida, sem abrigo, sem nada. Mas eu fui. Deus viu que eu me empenhei.
depois eu voltei. Então, o ser humano ele perdeu a ligação com a natureza, com Deus, com a religião, que é importante. Eu já fiz um vídeo falando que todo mundo tem que ter uma religião, que é a religião cristã, que está escrito lá em Tiago. E com a moral. As pessoas perderam a moral. Não adianta você ser membro de uma igreja, você ser membro da comunidade, você ser membro de uma instituição. Não adianta. Você não tem moral. Porque você não tem as virtudes que está escrito na Bíblia. E nós vamos falar disso depois. O trato respeitoso da natureza e do meio ambiente está intimamente ligado à fé em Deus. Então, essa parte, esse trecho do texto, ele é muito interessante. Porque assim, está escrito aqui, onde estou lendo. O trato respeitoso da natureza e do meio ambiente, aí está correto, está intimamente ligado à fé em Deus. Eu vou falar como homem, que nem o apóstolo Paulo fazia em algumas questões. No âmbito humano está correto este pensamento. Mas no âmbito espiritual da palavra de Deus, quando a gente chega à perfeição, como creio que eu esteja neste estado, perfeição espiritual, a gente não precisa mais ter fé em Deus. Nossa, o que você acabou de falar, sacerdote? Você está falando que não precisa mais ter fé em Deus? Que blasfêmia! Que pecado! Isso é um pecado de morte. Como você vai falar uma coisa dessa? Não ter fé em Deus com D maiúsculo? Mas está escrito na Bíblia, meus irmãos. Isto é uma revelação para os que já estão perfeitos. Porque só os perfeitos que vão ver Deus. E aonde está isso? Eu nem iria falar agora sobre esse assunto. Porque a gente tem que começar com o Evangelho de Paulo, quando ele começou a pregar para os primeiros cristãos. E depois ele falou que os cristãos ainda não estavam preparados para ouvir o Evangelho da perfeição, que está em Hebreus. Mas eu vou falar onde está para não ficar com dúvidas, né? Está escrito bem assim em Hebreus capítulo 6, no primeiro versículo, no segundo. Fala que a gente não precisa ter fé em Deus e em outras coisas também. Mas por que Paulo fala isso? Porque ele já estava instruindo os perfeitos. Ele já estava instruindo aos perfeitos. Mas aí para chegar nesse estudo vai demorar. Então, aproveitando, eu peguei esse trecho para encaixar essa ideia, para passar para vocês que existe esta questão. Por isso que eu já falei nos vídeos passados, logo que eu comecei, que existe uma hierarquia. Você tem que passar do nível básico para o nível intermediário, para o nível intermediário, para o nível avançado. É isso que Paulo estava querendo dizer. Você tem que se preparar para receber as informações, a mensagem completa. Quando Paulo começou a pregar o Evangelho para os cristãos, eles começaram do básico. Então eles estavam tendo muita divisão dentro da igreja. E daí, logo em Coríntios está escrito isso. Em Coríntios 3,
ele já fala do mantimento, que Paulo estava tratando os cristãos que estavam iniciando no cristianismo com leite, com mantimento líquido, não com mantimento sólido, como ele fala no final de Hebreus 5 e começo de Hebreus 6. Ali você vai ver aonde chega a perfeição. Os perfeitos, eles não precisam mais ter fé em Deus, não precisa mais fazer os batismos, não precisa mais de imposição de mãos, tem mais coisas lá. Depois, isso é um dos lugares da Bíblia mais importante, por isso que você tem que buscar essa perfeição. Então eu fiz uma analogia comparando aqui, porque a autora aqui do discurso que eu estou pronunciando diz assim: o trato respeitoso da natureza e do meio ambiente está intimamente ligado à fé em Deus. No âmbito terreno está correto, mas no âmbito espiritual nós podemos analisar desse jeito que eu te passei agora. Por isso que eu estou compreendendo e entendendo, estou mostrando que existe níveis espirituais e hierárquicos que você tem que buscar. Você não pode ficar só no discipulado. Continuando, saindo deste pensamento teórico-teológico. Onde não se maneja, mas somente explora, não existe mais respeito. Sim, a gente tem que manejar o solo. A gente não pode tratar ele somente para ganhar dinheiro, para usar ele, para lucrar por interesse próprio. É isso que ela está dizendo aqui. Onde não se maneja, mas somente se explora, a gente não pode explorar. A gente tem que usar para se manter vivo, porque foi Deus que deu o solo, a terra para a gente. E a terra contém os minerais que são importantes para manter o corpo vivo, que é o templo de Deus. Não existe mais respeito. Olha, tá vendo? Até na agricultura já perdeu respeito. A agricultura é um dos ramos mais discriminados que existe, porque eles falam que a agricultura destrói a natureza, destrói a terra, destrói o meio ambiente, destrói o clima, mas é agricultura de precisão, é agricultura moderna, da Revolução Verde, dos Rockefeller. Isso daí já é uma outra história que entra na parte de conspiração. Eles fizeram isso de propósito, estão fazendo de propósito. Estão estragando a terra com as máquinas e a tecnologia deles avançada. Daí eles exploram 7 anos e depois eles abandonam, mas a terra fica destruída. Eles passam para outra gleba, outro solo, e eles vão destruindo. O Brasil está sendo destruído por causa disso. Porque se destruir o solo, a nação ela vai empobrecer, daí vai começar o inferno, vai começar as pestes, as doenças, que eles não conseguem controlar. Porque Deus vai mandar o castigo lá do alto. É isso que está acontecendo, as pessoas não estão vendo. Pode ver aqueles povos antigos, Império Romano, Império Egípcio, eles eram super impérios, eles governavam o mundo inteiro porque eles tratavam bem essa questão da agricultura. Se eles não se alimentassem bem, os alimentos produzidos pela energia que Deus enviou, que é o Espírito Santo, que estava aqui na terra em forma de espírito de Melquisedeque, mas estava em redor, não estava dentro do ser vivo chamado planta, estava em redor, estava na terra. Se eles não tivessem
esta potência espiritual, energética, esses povos nem existiriam há milhares e milhares de anos. Império Egito, Império Babilônio, Império Romano, Império Grego, eles subsistiram porque eles eram muito bem alimentados, muito bem nutridos. E é isso que a nova ordem mundial, a nova era, eles estão querendo fazer, destruir o nosso abastecimento de alimento para não receber o espírito, para a gente não ficar forte. Eu vou parar por aqui ou eu continuo mais um pouco? Eu vou continuar mais um pouco. Onde não se maneja, mas somente se explora. Eles só exploram o solo para destruir e com outros intuitos, para prejudicar a humanidade, a população. Mas a população não vê, porque eles estão cegos. Eles só enxergam as coisas tecnológicas, as coisas que não têm relevância, importância para a vida humana. Não existe mais respeito, ó. Respeito. Todo mundo perdeu respeito. Não adianta falar que eu sou crente, eu sou evangélico, eu sou cristão, tenho fé. Não adianta falar isso. Você tem que provar, você tem que mostrar que você tem tudo isso. Não tem aquela passagem da Bíblia que fala assim, que Jesus falou: vocês me honram com a boca e com a língua, com os lábios, mas os seus corações estão longe de mim. Ai, 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 que demais, é muito bom ouvir a palavra do Senhor. Tá vendo? É isso que ele está querendo dizer. Vocês não respeitam Deus e Jesus. Vocês só ficam atrás do interesse do inferno, do mal, do diabo, das potestades. São dois deuses. O Deus com D maiúsculo e com D minúsculo. Só que as religiões não vão falar isso para vocês. Eles não vão falar, não vão passar. Eles vão falar que está tudo bem. Não tem aquela outra passagem que fala também, muito importante, que eu acabei achando em Tessalonicenses, eu estava procurando ela, que aonde, quando houver paz, haverá repentina destruição. Que eu peguei um livro aqui, do sistema, que eu estou lendo, é um livro de história muito legal que eu achei. E tem um capítulo lá que está falando que em 1700, 1800 e pouco, depois eu vou conferir, teve mais ou menos um período pequeno de paz aqui na Terra. Porque esses reis aí, essa população dos reis aqui da Terra, agora da modernidade, eles estavam vivendo super bem. Daí veio a Primeira Guerra Mundial. Chegou depois de uns 20 anos, assim, 40 anos, veio a Primeira Guerra Mundial. Eles estavam assim, era um mundo assim, nossa, era um mundo maravilhoso. Todo mundo estava vivendo bem lá na Europa e nos outros lugares. Porque o que os europeus fez? Mandou o povo, inclusive esse povo cristão, católico e protestante, espalhou eles pelo mundo para pregar o evangelho, mas eles colonizaram tudo, o mundo inteiro. O mundo inteiro está colonizado pelos europeus, pelos ingleses, franceses, italiano, espanhol, alemão, está tudo colonizado. Pode ver, tem descendente dessa raça no mundo inteiro. Eles colonizaram tudo, daí ficou uma paz. E daí eu encaixei nessa parte de Tessalonicenses que está escrito. Quando houver falsa paz, haverá repentina destruição. Eu vou fazer um vídeo falando disso. Encaixa direitinho esse livro aqui que eu li, nessa parte do capítulo que eu li do livro. Encaixa direitinho com essa parte da Bíblia. Então você vai vendo, eles estão fazendo isso já há milhares e milhares de anos. Eles são contra a gente, contra Deus e contra Jesus. E daí as pessoas, em vez de sair desse mundo que eles criaram, eles ficam servindo essa raça, essa cambada aí de vagabundos sem vergonha, esses demoníacos aí. É impressionante.
Daí que eu vou fazer? Não vou fazer nada, porque foi Deus que determinou isso. Daí que eu vou fazer? Eu vou viver minha vida. Vou continuar fazendo meus vídeos, estudando. Agora eu vou para uma casa, vou ficar lá o dia inteiro fazendo isso, vou fazer minha comidinha, vou comer e vou ficar fazendo isso, revelando as coisas. Acredita quem quiser, mas eu tô amparado. Daí se chegar o tempo de que haverá outras repetidas destruições, daí eu vejo o que eu faço. Daí concluindo aqui, onde não se maneja, mas somente se explora, não existe mais respeito. Daí, no capitalismo, toda atividade é orientada para o lucro. Esse livro aqui, ele é demais. Ele foi escrito há 30 anos atrás, mas, vixe, parece que foi feito hoje, saiu do forno agora. É impressionante, ele tem muita ligação com a Bíblia também, por isso que ele é super legal. Porque Jesus, ele batizou a doutora, né? A doutora Ana Primavera, a maior especialista do mundo. Ela tem o sentido de pesquisa muito aguçado, ela pode falar de qualquer coisa e introduzir no ramo dela, que é a agricultura, que é a alimentação. Então por isso que é um bem muito precioso isso aqui, esse livro aqui que eu estou lendo, essa fonte. No capitalismo, toda atividade é orientada para o lucro. Olha só, nós estamos no regime capitalista, capital, lucro, e toda atividade que existe tem que haver isso. A empresa ela tem sempre que lucrar, por isso que nós temos que sair do capitalismo. Temos que formar um capitalismo reverso. Nós temos que conquistar dinheiro, porque hoje todo mundo é capitalista, né? Até quem não é industrial é capitalista, né? Por causa dessa revolução que teve aí, da tecnologia, né? Todo mundo trabalha pela internet, ou é profissional liberal, e assim por diante, né? Até o ser humano é considerado apenas um recurso. Recurso com aspas, olha só. Até o ser humano é considerado apenas um recurso. Nós somos só um recurso na mão deles. Eles não estão nem aí pra gente. Por isso que eles têm o espírito do mal, eles são individualistas. Eles não têm amor no coração, como Jesus pregou. Até mesmo os cristãos. Porque esses cristãos de hoje, eles vêm da descendência desses europeus que eram cristãos também, tanto católicos como protestantes. E eles brigavam muito. Eu tenho os livros aqui, tem um livro que só fala disso, que eu achei uma enciclopédia, que só fala dessa briga entre o catolicismo e o protestante, que depois eu vou mostrar. Tem até os detalhes dos nomes, assim. É uma coisa mais teológica, né? Mas eu não tenho acesso aos livros teológicos, né? Vai ser uma coisa mais básica, mais fundamental para a pessoa poder ir abrindo a cabeça, né? Aqui no canal da igreja, né? Então, continuando. Até o ser humano é considerado apenas um recurso, entre aspas. Nós somos um recurso, nós não somos humanos. Eles falam recurso humano, mas eles só usam o recurso, mas eles não estão nem aí para o humano. Um meio de produção. Nós somos um meio de produção para eles, para esse sistema. Por isso que Jesus fala, sai dela, povo meu, para não ser cúmplice de suas atrocidades. Fala em 2 Coríntios e em Apocalipse. Terminou o respeito por tudo. Olha só como ela... Por isso que eu gosto dessa doutora. Ela pega e fala na cara mesmo, ela não tá nem aí para esses caras. E ela é cientista, top deles. Ela vivia nesse sistema aí. Mas ela pega e fala, porque ela tem o Espírito Santo.
Ela fala na cara, terminou o respeito por tudo. Pega um cientista desses aí ateu, vê se eles têm essas expressões, estas eloquências. Eles não têm, ela fala, ó, por isso que eu gosto muito dela, ó, terminou o respeito por tudo. Olha o que ela vai falar agora. Eu até estendi, né, pra dar a pitadinha do sal, né? Que está escrito lá em Marcos que nós somos o sal da terra. Se o sal for estragado, insípido, como nós vamos salgar a terra? Daí a gente tem que jogar fora o sal, porque ele está estragado. O sal somos nós. Olha só. Olha o que ela vai falar agora. Só não terminou o respeito pelo dinheiro. Tá vendo, ó? Essas pessoas aqui que Deus e Jesus quer do lado delas. Nem sei qual é a religião dela, mas parece que ela é cristã. Mas ela é da Austrália. Ela é australiana, ela é europeia. Mas ela pega e fala, ela não tá nem aí. Ela fala mal. Esse livro aqui tá falando. Ela tá revelando aqui. As coisas que o povo dela fazia. As atrocidades, Carlos Magno. Ela fala de Carlos Magno aqui, que foi um cara que matou os saxãos, que não eram cristãos, eles são ingleses. Carlos Magno se converteu ao catolicismo cristão. Daí os papas mandou Carlos Magno, que era o imperador da época, em 700 anos depois de Cristo, os papas mandou Carlos Magno matar não sei quantos saxões que não eram cristãos, porque eles não queriam se converter. E os saxões, eles são ingleses, eles são da maçonaria inglesa. Tá tudo relacionado uma coisa na outra. Ela fala aqui. Ela fala, depois nós vamos chegar aqui. Muito legal. Daí eu peguei os livros também da enciclopédia, que está falando de Carlos Magno também. Ele matou. Daí tinha essas rixas. É tudo por causa do poder. Daí eles vendem a alma para o inferno, para o diabo fica lá, todo feliz, todo ardendo, todo contente. Porque o ser humano que devia seguir a Deus com D maiúsculo, segue a Deus com D minúsculo. Então, concluindo, nem há mais respeito pela vida como mostra a engenharia genética humana. Acabou, fechou o vídeo. Até mais, pessoal, fica com Deus, Deus abençoe.